Havia um lugar distante, remoto, um lugar assim muito simples, uma região de sítios, de chácaras, onde ali viviam pessoas muito humildes. E de vez em quando aconteciam lá umas missões. Ia lá o missionário, ia lá o seminarista, né? Eles passavam lá de sítio em sítio, levando a palavra de Deus, rezando com as pessoas. E um dia estava o missionário e o seminarista que o acompanhava. Eles entraram em uma casinha, um casebre, na verdade, muito simples, meio que caindo aos pedaços, assim, bem descuidado. Então a única coisa que tinha ali naquele barraco era, além da família, era uma vaquinha no quintal. Muito magra, muito assim, desfalecida, né? E a família era o casal, o marido, a esposa e 2 crianças. E dava dó de ver a situação deles, as crianças descalças, aqueles barrigão, né, barriga d'água que falavam antigamente, roupinha toda rasgada, sem camisa. A mulher também assim, toda desajeitada, desarrumada. O marido assim com um jeito meio de preguiçoso, de quem não queria nada com a vida. E conversa vai, conversa vem. Como é que vocês sobrevivem aqui nesse lugar tão difícil? A mulher falou, a gente vive do leite da vaquinha. Ah, do leite a gente tira o leite dela e faz queijo e vende lá na feira. Tem uma feira lá no povoado, uma vez por semana a gente leva os queijos e disso a gente vai vivendo. Logo se viu que as crianças não tinham escola, não iam para a escola, nada disso. Era uma situação muito difícil lá naquele sertão. E o missionário, o padre ali, vai ali para um canto, faz um momento de oração, depois abençoa a família e eles partem embora para a próxima missão. Quando eles saem da casa, o padre dá uma ordem para o seminarista. Chegou para ele e falou, tá vendo a vaquinha? Vai lá e solta ela, abre a porteira, solta ela, deixa ela embora. E o menino seminarista ficou escandalizado. Meu Deus, que falta de coração, é a única coisa que eles têm para sobreviver. Não pode fazer isso com eles. Tirar o único meio de subsistência, já sofrem tanto. Mas o padre falou, não. Eu estava rezando e me veio esta ordem superior dos céus. Vai lá e solta a vaca. E ele obedeceu, né? Contrariado, mas obedeceu. O tempo passou e aquele rapaz nunca conseguiu esquecer isso. Ele ficou com aquilo na cabeça, meu Deus, que maldade, que coisa, como é que eu fui capaz de fazer isso? E esse seminarista um dia, né, se tornou padre, e depois de uns 5 anos, novamente estão eles lá fazendo missão, e ele já estava, né, como missionário, como padre, e ele estava curioso para passar novamente lá naquela casinha para ver o que tinha acontecido, como é que eles estavam. Mas assim que ele se aproxima daquela propriedade, ele vê tudo diferente. Um lugar muito florido, muito cheio de plantações, de pomares, de criações, de galinha, de porco, de roças. E ele se assusta e fala, meu Deus, deve ser outro povo que está morando aí agora. A família ficou tão pobre que teve até que vender, abandonar e ir embora. E aí ele bateu palma, lá veio um caseiro. E aí ele falou, escuta, um pessoal que morava aqui, tem uns 5 anos,
o senhor sabe para onde que eles foram? E o caseiro disse: uai, eles estão aqui, são os meus patrões. Aí ele, impressionado, disse: uai, como assim? O que aconteceu? E aí entrou na casa, daqui a pouquinho veio aquele casal, né, que ele tinha visto, ele nem reconheceu mais, de tão diferente que eles estavam. O homem forte, robusto, bem disposto, a mulher bem arrumada, já havia mais uma criança, né? Já eram 3 filhos, mas assim, bem vestidos, asseados e assim, também ali você via que eles estavam mexendo com as coisas da escola. E aí então ele não conseguiu ficar quieto, ele perguntou: o que aconteceu? Que mudança foi essa? E aí o homem disse: olha, a gente vivia do leite e da vaquinha. Mas um dia, por algum motivo, a gente perdeu a vaquinha. E quando a gente perdeu essa vaquinha, foi o nosso fundo de poço. Aí a gente teve que se virar e pensar: agora é tudo ou nada. Ou a gente se une e se desdobra e começa a fazer coisas que a gente até então não faz para a gente sobreviver, ou então a gente vai morrer. E é assim que eles começaram a mudar as atitudes, a rotina. Os filhos começaram a ajudar, eles começaram ali primeiro fazer, né, pão para vender, e depois outras coisas que vendia na redondeza, depois na feira. Começou a plantar uma hortinha, e aquilo foi crescendo, tanto para a alimentação deles, depois começaram a vender, foram comprando, foram investindo, foram melhorando as coisas. E nesse período, então, graças ao trabalho de toda a família unida, economizando, sem desperdício, toda aquela situação havia mudado. Moral na história, né, gente? Às vezes, Deus é capaz até mesmo de tirar a nossa vaquinha. E quando a gente perde a vaquinha, vamos dizer assim, a revolta, o sofrimento, a não aceitação. Mas aí vem a palavra de Deus que diz que para os filhos de Deus, mesmo os males, mesmo dos males, Deus é capaz de tirar um bem. Aquele homem, na sua sabedoria, viu que o único modo de ajudar aquela família a sair daquela situação era, vamos dizer assim, jogando-os na fogueira. Porque ele viu que eles tinham competências, habilidades, capacidades, saúde, para arregaçar as mangas e a luta, encarar de frente, superarem os problemas. E assim aconteceu. Mas, se a vaquinha estivesse lá até hoje eles estariam nessa situação. A pandemia veio e tirou a vaquinha de muita gente. Quanta gente que perdeu tudo, quanta gente que perdeu emprego, quanta gente que perdeu o rumo da família, mas quantas também foram capazes de, em meio a tudo isso, juntar os cacos, se reconstruírem, e ali foram aparecendo oportunidades que até então as pessoas não viam, onde um foi ajudando aqui, outro foi ajudando ali, começaram a perceber coisas que eles poderiam fazer e que até então não tinham pensado. Em tudo isso Deus vai agindo, a mão de Deus vai provendo, e aquilo que seria o fim do túnel, hoje essas pessoas estão se levantando, estão se reerguendo com a graça de Deus. Muitas vezes novos caminhos, novos horizontes só se abrem na vida quando nós somos capazes de deixar as nossas velhas ideias,
os galhos que nós nos apegamos, as vaquinhas que nós cultivamos. Por isso pense nisso, que mesmo às vezes aquilo que você aparentemente perde na dinâmica do reino de Deus, é preciso perder para ganhar. E Deus há de estar conosco quando nós o buscamos de coração. E mesmo dos males, Deus haverá de tirar um bem. E é nisso que nós confiamos no Senhor,